Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de hoje, Mateus capítulo 5. Vamos ler as 8 bem-aventuranças, vamos ler do capítulo 1 ao 11, mas a nossa mensagem tratará apenas da primeira bem-aventurança. Vamos focar a mensagem do verso 1 ao 3. Está escrita a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo e saírem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, a Santa Palavra foi lida, o ensinamento que o Senhor ensinou no monte aos seus discípulos, a todos que ouviram, o ensinamento que lemos aqui agora. Senhor, por favor, Santo Espírito de Deus, nos ilumina, nos ensina, nos exorta, nos consola. Senhor, nos admoeste se for necessário. Que a tua Santa Palavra possa alimentar a nossa alma, aumentar a nossa fé, nos ensinar todas as coisas. Que nossos olhos, nossos ouvidos possam estar atentos à santa proclamação da tua palavra nessa noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse livro foi escrito por Mateus, também chamado de Levi, no ano 60 ao 70, primeiro século. Ele foi cobrador de impostos, conhecemos a sua história, foi chamado por Cristo, deixou tudo e o seguiu. O evangelista Mateus escreve este evangelho tendo como principal tema o reino dos céus, que se cumpre plenamente com a chegada do rei Jesus. O propósito desse evangelho é transmitir os ensinamentos de Jesus, cuja vida marcou o cumprimento das promessas de Deus. Também para inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel, de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como o tão esperado rei, bem como apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento de Deus, a sua história da redenção. O livro é estruturado em 5 principais sermões. O primeiro trata as leis do reino, Mateus capítulo 5. O segundo trata sobre a missão do reino, Mateus capítulo 10. O terceiro sermão aborda sobre as conhecidas parábolas do reino, capítulo 13. O quarto tema fala sobre o caráter e a autoridade da igreja, em Mateus 18. E o quinto abordará sobre o julgamento final do reino de Deus sobre os homens. Então, ao lermos esse maravilhoso evangelho, somos instruídos no conhecimento cristão em 5 importantes áreas da vida cristã: a conduta cristã, a ética cristã, sobre o que é ser o discípulo de Cristo e como devemos testemunhar dele, discipulado e fazendo a missão. Aprendemos sobre a chegada e o domínio de um reino que não é deste mundo, o reino de Cristo. Sobre a própria igreja e, por fim, sobre os últimos acontecimentos. E, meus irmãos, já houveram e ainda há muitas interpretações dadas acerca das bem-aventuranças. Dentre as mais de 36 interpretações sobre esse capítulo que lemos aqui. Temos uma interpretação medieval da Igreja Católica Romana,
E hoje, se você procurar comentários, você vai ver diversos. E eles vão divergir entre si. A Igreja Católica Romana, ela ensinava que o Sermão da Montanha possuía um nível elevado que só o alto clero, os monges, os padres poderiam buscar e também, portanto, alcançar. E o nível mais baixo para aqueles que, como a multidão, ouviram tais ensinamentos, deveriam imitar e se livrar dos seus pecados. Ou seja, para Roma, apenas alguns eram capazes de observar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. O reformador alemão Lutero disse de forma errada a seguinte frase: são exigências impossíveis de se cumprir e que têm a mesma finalidade da lei, apenas para revelar nossa pecaminosidade e impureza. Mas também ele falou de forma verdadeira a seguinte frase: Cristo nada diz nesse sermão sobre como nos tornar cristãos, mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir se já não for um cristão verdadeiro e se já não estiver em estado de graça. Então, Lutero também fala que as bem-aventuranças são inalcançáveis e servem apenas para mostrar que nós somos pecadores. Mas na verdade, irmãos, como o apóstolo João falou, os mandamentos de Deus não são penosos. Nós observamos a lei do Senhor, sabendo que nós somos incapazes de cumprir, Cristo cumprir nosso lugar. Mas elas têm um papel importante na vida da santificação do povo de Deus. E aqui também as bem-aventuranças. Podemos ver que as bem-aventuranças têm uma ligação direta com a lei do Senhor em Êxodo 20. Liberais, protestantes, além de dizerem que esses ensinamentos ficaram restritos à época de Jesus, há pessoas que falam que isso aqui é apenas para os judeus, ou apenas especificamente em uma época. Viu também o modelo do evangelho social. Lendo aqui as bem-aventuranças, pessoas começaram a politizar o ensinamento de Jesus. Serve para a igreja inaugurar o reino de Deus nessa terra e uma visão de forma marxista da Bíblia, socialista apenas. O grupo radical e herético também interpretou esse texto aqui, os anabatistas. Aplicaram esses ensinamentos apenas para a esfera civil e apregoavam o pacifismo pleno. Os quáqueres também faziam isso. Então, apenas bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os que procuram a paz. Eram isso. No Brasil, a maioria das igrejas ditas evangélicas ensinam que a ética do sermão da montanha se dará em um reino milenial futuro, com a segunda vinda de Cristo, pois os judeus o rejeitaram. Porém, ao lermos sobre os ensinamentos acerca do reino de Deus, o Evangelho de Mateus, devemos reconhecer uma tensão entre o já e o ainda não. E que a ética do Sermão do Monte permanece como o ideal ou meta para todos os cristãos em todas as épocas. É atemporal. Mas que nunca será plenamente realizado até a consumação do reino e o retorno de Cristo. Então, sim, procuramos observar apenas um dos mandamentos, mas todos eles, mas tendo a plena certeza que até os mais fiéis alcançam apenas o início, uma leve obediência. O já e o ainda não. Apenas na consumação de todas as coisas, a glorificação dos nossos corpos, o fim e o banimento do pecado, conseguiremos essas bem-aventuranças na plenitude da promessa que Deus nos fez. É nesse aspecto que devemos olhar para as bem-aventuranças. As promessas de Jesus nas bem-aventuranças têm cumprimento presente e também no futuro. Nele as promessas têm o sim e têm o amém. Devemos ter em mente também que nenhuma destas bem-aventuranças são resultado do esforço humano, mas é unicamente uma obra da graça que é operada em nosso coração através do Espírito Santo, produzindo a mortificação da nossa carne, a santificação e nos conduzindo a ser mais conforme à imagem de Jesus Cristo. Foi para isso que fomos predestinados. Fomos predestinados não para ganhar debates na internet, mas para se parecer com Jesus Cristo e o glorificar. O texto que lemos nessa noite está introduzindo e abrindo o famoso Sermão da Montanha. Esse sermão que foi e é dirigido a todos os cristãos, a todos nós. Abrange os capítulos 5, 6 e 7 deste Evangelho. E são justamente os versículos 1 ao 12 que tratam das 8 bem-aventuranças. E onde começaremos hoje uma série de pregações, se assim o Senhor Deus nos der oportunidades futuras, também abranger todas as demais bem-aventuranças.
Sendo assim, eu vos proclamo o Evangelho de Cristo na primeira bem-aventurança com o seguinte tema: só os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. E veremos em 2 pontos quem são estes pobres de espírito e o que eles recebem. Primeiro ponto, quem são estes? Jesus está com o seu ministério ainda na Galileia, e depois que constitui para si os 12, ele sobe ao monte e pronuncia seu sermão perante seus discípulos, também junto com eles toda a multidão. As metáforas do sal e da luz, em Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, revelam que Jesus está dirigindo primeiramente a comunidade de seus seguidores, ao invés do indivíduo ou do Estado. A igreja é a arena principal de sua aplicação. Para nós. Seus ensinos de fato são dirigidos a todos os discípulos, naquele momento, e a nós também. Aqueles que já se arrependeram e estão buscando instrução adicional. O versículo 2, é claro, quando diz, falou-lhes. Nós temos que as 8 bem-aventuranças devem ser vistas como uma escada em que cada degrau conduz ao outro. É impossível passar para o último degrau das bem-aventuranças sem pisar no primeiro e nos outros sequencialmente. Aqui nas bem-aventuranças ninguém pula degrau. Ou seja, não tem como você chorar, ser manso, ter fome e ser de justiça, ou ser misericordioso, sem primeiro ser um pobre e humilde de espírito. Todas as bem-aventuranças nesse texto estão interligadas e conduz e faz brotar a outra. Se você está na primeira, você poderá estar nas outras. O contrário não acontece. Mas por que Jesus começa com os bem-aventurados, os pobres de espírito? Ele não poderia ter começado com os bem-aventurados que choram, os bem-aventurados, os mansos ou misericordiosos? Por que não os pacificadores? A resposta é não, e tem um motivo. Ser pobre no espírito é o ponto de partida para todas as outras bem-aventuranças. Nenhum cristão experimentará ou viverá as outras se não tiver passado por essa primeira. Então a primeira bem-aventurança é o primeiro degrau que o cristão pisa. Como diz o teólogo, a humildade e a virtude sobre todas as outras estão firmadas. Mas por quê? Mas o que significa ser pobre de espírito? E mais uma vez, muitas confusões têm acontecido por não se entender biblicamente o sentido de ser pobre no espírito. Muitas pessoas pensam que ser pobre no espírito é alguém que está fraco, que vive uma vida cristã pobre. Outros chegam a pensar que, de uma forma absurda, que Jesus estava se referindo a alguém que não tinha o Espírito Santo. Eu sou rico do Espírito, ele é pobre do Espírito. Mas a própria Escritura diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então como alguém poderia ser bem-aventurado não tendo o Espírito Santo? Então, impossível. Não é essa a interpretação. Na sociedade, especialmente no meio empresarial, essa expressão é usada como sendo alguém que é desprovido de personalidade. Alguém sem ânimo, sem ambição de ser empreendedor. Ele é pobre de espírito. Ele é medíocre. E quem já não ouviu alguma pessoa falar sobre alguém que cometeu um crime? Aquele cara é pobre de espírito. Os romanistas entendem esse versículo como sendo uma pobreza de cunho também material. Algo relacionado a questões econômicas, como se referindo-se aos mendigos, pessoas em situações de rua. Mas não é isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. A palavra pobre expressa a ideia de alguém totalmente desprovido de recursos básicos para o básico, para a sua subsistência. Na verdade, ele não consegue estar vivo sem o auxílio de outro. Essa pessoa olha para o seu estado espiritual e não se vê como solucionar aquilo por si só. Essa pobreza é no espírito. Ela está relacionada com realidades espirituais. A sua condição espiritual é de dependência. Essa primeira bem-aventurança é um ataque ao nosso orgulho, à autossuficiência, à autodependência que os nossos primeiros pais buscaram no Éden. Vocês podem ser como Deus. Vocês não precisarão mais de mim. Autoconfiança, o eu do homem. As pessoas dizem, eu não dependo de nada, eu odeio depender das pessoas. Isso não é algo que o cristão deveria falar. Porque nós dependemos uns dos outros como corpo e também como filhos de Deus. Nem ninguém para tocar nos meus projetos, eu faço sozinho.
e também realizar os meus objetivos. Eu sou dono do meu próprio nariz. Você conhece alguém assim? Autossuficiente em tudo e fica muito chateado quando precisa de outra pessoa? Você é essa pessoa? Existem até os que se acham autossuficientes no que diz respeito à sua própria salvação. Elas não conseguem garantir nem que irão acordar no outro dia, mas elas acham que elas de fato estão de pé e pertencentes a Deus pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. Alguns chegam a afirmar: depende de mim, depende do meu esforço. Eu estou pagando um alto preço para conquistar, para entrar no céu, para permanecer fiel, receber minha coroa. Quantas canções, irmãos, não existem que falam sobre isso? Como se a salvação fosse uma cooperação entre Deus e ele. Deus fez algo, entregou para ele concluir. Não. Jesus falou: está consumado. Ele não disse: fiz a minha parte, agora é com vocês. Está consumado. Ele obteve eterna redenção, como diz o autor aos Hebreus. Este entendimento vai de encontro ao ensinamento de ser humilde de espírito. O orgulho, meus irmãos, é o pecado mais antigo do universo. E não tem demonstrado sinais de estar enfraquecendo com a idade. Se as coisas abominam, a primeira coisa, olhos altivos em Provérbios 6. Esse pecado que fez que nossos primeiros pais abandonassem a humildade, a dependência de Deus e buscassem, na mentira da serpente, a autossuficiência. Orgulho é a adoração idólatra de nós mesmos, a egolatria. É a religião oficial do inferno, sendo a própria imagem do diabo. Quanto mais orgulhoso você for, mais parecido com Satanás você é. E quanto mais humilde será, mais parecido com Cristo você é. Não há lugar para Deus naquele que está cheio de si mesmo. Uma fé orgulhosa é uma contradição tão grande quanto um demônio humilde. Este ensino de Jesus vai de encontro à correnteza do mundo e de nosso coração corrupto. Ele está nos ensinando que o ponto de partida dos que vão herdar o reino dos céus começa pelo esvaziamento de si mesmo. Começa pela humildade, pobre de espírito. Começa pela renúncia. Começa pela própria concepção de que somos incapazes e dependemos de outro para a nossa sobrevivência espiritual. Este não é outro senão a própria pessoa de Deus. Carecemos sempre da sua maravilhosa graça revelada em seu Filho. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, vamos ler, podem abrir a Bíblia, em Lucas capítulo 14. Jesus exige daqueles que querem segui-lo que façam uma continha, que calculem o preço de segui-lo até a morte. E aí ele faz algumas comparações. Lucas 14, a partir do verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que não aborrecer a própria vida, não pode ser meu discípulo. Que não tomar a sua cruz. Cristo nos oferece uma cruz. O falso evangelho oferecerá carros, paz, vitórias financeiras, destaques, sucesso, fama, poder e glória. As desgraças para um crente é querer ser bem-sucedido no mundo no qual já deveria estar morto. Não falará de seus pecados o falso evangelho. Não confrontará suas transgressões, não lhe chamará ao arrependimento.
Mas Jesus chamou-os para cada um de nós tomar a cruz. O condenado de morte de cruz, do Império Romano, tinha que carregar sua cruz até o lugar final de sua crucificação. Todos os que olhassem para ele veriam um homem caminhando para a morte. Acabou ali para ele. É isso. Negue-se a si mesmo. Siga Cristo e morra. A cruz não é o seu emprego. Não é a sua doença a cruz que você carrega. A cruz mata você. Mata o seu eu. A cruz faz você ser discípulo do Mestre e morrer juntamente com ele a morte da cruz. Todos devem olhar para você e ver que você está conduzindo, indo para a morte, morrendo para o mundo todos os dias, em direção a Deus. Lembremos, irmãos, que a cruz era um instrumento de tortura. Não há beleza na cruz. Dos 12 discípulos do Senhor Jesus que tomaram a sua cruz, só o apóstolo João é que não foi martirizado, mas também sofreu demais por amor a Cristo. Conforme a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu que ele era digno de ser crucificado junto com o seu mestre. Tiago foi morto a pauladas e decapitado. Paulo também foi decapitado em Roma, e todos eles viveram e morreram por causa do Evangelho que abraçaram. Se você não pode morrer por Jesus, você também não pode viver para ele. O seu Evangelho não faz de conta e não passa de um hobby de final de semana. Mas para aqueles que verdadeiramente são pobres e humildes de espírito, pela graça de Deus, não vivem mais para si, eles já estão mortos, mesmo que em vida. Conforme disse o apóstolo Paulo em Gálatas 2, 9 ao 20, texto conhecido, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Em Mateus 16, verso 24, o Senhor Jesus também disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho do cristianismo. Então verifique se você vai negar a si mesmo. Verifique, para uma vez que você iniciar, você não abandonar a fé que uma vez você professou. E depois blasfemar e envergonhar o nome de Cristo que foi invocado sobre você. Talvez alguém vai dizer: mas o que se ganha com isso? Qual a consequência de se viver neste mundo dessa forma, segundo esse ensino? O que é que eles recebem? É o nosso segundo ponto. O próprio texto responde indicando duas coisas excelentes. Primeiro, eles já são bem-aventurados. Vocês percebem que são 8 bem-aventuranças. São bem-aventurados os mansos, os humildes, os que choram, os que procuram justiça. Nenhum deles são bem-aventurados porque estão procurando a felicidade. Não são bem-aventurados os que procuram a felicidade. São bem-aventurados os mansos. Os que não estão procurando a felicidade, esses encontrarão bem-aventuranças. É importante entendermos aqui que essas bênçãos não são recebidas como uma recompensa ao mérito ou ao esforço do homem. Do início ao fim, tudo é obra das mãos de Deus e de sua maravilhosa graça, como disse o salmista Davi, no Salmo 65, verso 4. Bem-aventurado aqueles a quem tu escolhes e aproximas de ti, para que assistam nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Somos bem-aventurados, irmãos, fomos escolhidos por Deus para estarmos aqui. A palavra bem-aventurado significa bem-estar, mais do que feliz, é um termo conhecido. Uma prosperidade espiritual. É algo parecido com estar feliz, com a implicação de que se desfruta de circunstâncias favoráveis. Não é assim. Sua correspondente no Antigo Testamento é abençoado e bendito, independentemente da situação. Então, todos aqueles que são pobres no espírito desfrutam de uma condição de felicidade, não temporária, mas permanente, de alegria, abençoado e bendito, apesar de quaisquer circunstâncias, eles estão lá felizes, porque as promessas que eles receberam são maiores do que as dores momentâneas. Refere-se também à alegria profunda da alma. É mais um estado de condição do que uma mera emoção ou um sentimentalismo passageiro, barato. Nem o mundo, nem Satanás
Nem ninguém poderá roubar esse status de sermos e estarmos felizes e unidos a Cristo. Portanto, louvado seja Deus. E devemos louvar a Deus. Todo domingo, todo ajuntamento solene, dominical, é uma celebração da salvação, dessa felicidade que alcançamos em Cristo. Somos felizes por sermos pobres de espírito. Um jamais entenderá essa grande verdade. Para eles é loucura. Para eles não faz sentido. Por isso que o Evangelho é pedra de tropeço. Essa mensagem, as pessoas odeiam. Para uns, mas para nós é uma rocha firme. Eu não vou tropeçar nela. A minha casa será firmada nessa rocha. O fundamento onde podemos repousar nossos pés. Também a pedra é o travesseiro onde o crente repousa a cabeça e é feliz. Meus irmãos, recebemos e receberemos algo maior. Aqueles que experimentam a primeira parte da bem-aventurança também experimentarão a segunda parte dela. Aprendemos no nosso texto que felizes são os que dependem de Deus. Você é pobre, você não tem nada, você precisa de Deus. E qual a segunda parte? Porque deles é o reino dos céus. Não há lugar para os altivos, para os orgulhosos, soberbos, os amantes de si mesmo. O reino de Deus é composto só e unicamente pelos pobres do Espírito. O reino de pobres. É deles o reino. Observe que o verbo está no presente. Os que são pobres no Espírito são bem-aventurados, porque aqui e agora, no tempo chamado hoje, o reino é nosso. Esse reino é demonstrado pelo governo de Deus em nossos corações, nos guiando pelo seu Espírito e por sua palavra, sendo nosso rei, nos defendendo de todo mal. Mostrando a nossa insuficiência, a nossa indignidade. Dependemos dele em todos os aspectos de nossa vida, todos eles. E sem ele, nada podemos fazer. Mas se hoje temos o reino, é porque o grande rei Jesus nos deu. E para nos dar e fazermos participantes desse reino, ele se fez de pobre e esvaziou-se. Ele sim tinha do que se esvaziar. Nós já somos vazios. Se fez de pobre para nos fazer conhecer de sua graça. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E esvaziou-se e humilhou-se até a morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, se existir em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O sentimento que devemos ter em nós não é de se esvaziar dos vazios, mas de sermos humildes e de servir. Cristo veio não para ser servido, mas para servir. E que esse mesmo sentimento possa estar em nós. Os pobres no Espírito devem se identificar com o seu amado Mestre. E quando estávamos mortos, sem vida e inertes, acumulando pecado e podridão, sendo guiados segundo o mundo e segundo Satanás, Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e pela graça fomos salvos pela fé que Ele nos concedeu. E isto não vem de nós, é uma dádiva de Deus, para aqueles que se precisam de outro para viver uma vida em abundância. Lembra de Efésios 2:8? Para que ninguém se glorie. A riqueza da misericórdia de Cristo alcança os pobres de espírito. Meus irmãos, esse reino prometido, do qual Cristo é o rei, é nosso. Pertencemos a Ele, vivemos em função dele, e Ele é manifestado e visto nesse mundo através dos pobres de espírito, que servem a Cristo dia a dia, através da igreja. O reino de Deus vem ao mundo, e os poderes do mundo vindouro já estão operando no mundo atual, através da igreja. Mas não porque temos em nós mesmos esse poder. O Espírito Santo operando na igreja. Só que não no sentido pleno, ainda não. Nós já temos o reino, mas desfrutaremos plenamente dele naquele grande dia, quando ouviremos da boca do nosso amado Salvador as seguintes palavras. De Mateus 25:34. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que
nos está preparado desde a fundação do mundo. Então demonstre essa dependência pelo Senhor, através de uma vida de gratidão, de adoração, de serviço e oração, de renúncias e de abnegação. Mostre como a graça de Deus ao mundo, mostre a graça de Deus ao mundo, que esse reino é verdadeiro, que é seu e que você pertence a Ele como um bom cidadão dos céus. Amém. Amém. Vamos orar.